Gênesis, capítulo de número 12, verso 1 até o verso de número 3. Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3, que nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar? Deus, estamos agora diante da tua palavra, Senhor. Nós queremos ser alimentados por ela. Nós queremos compreendê-la. Nós queremos de fato entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso, fale ao nosso coração. É isso que pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, queridos. Então, eu acho que todos já estão sabendo, né? Todos sabem disso. E oficialmente hoje é o meu último sermão como pastor aqui na igreja, né? E eu escolhi esse texto, irmãos, para pregar nessa ocasião tão especial, tanto por causa daquilo que o pessoal fez aqui, agora eles vão começar uma caminhada com o Senhor, e também porque esse texto fala do chamado de Deus a Abrão. E esse texto nos ensina algumas maravilhosas coisas sobre o que nós devemos saber sobre o chamado de Deus às pessoas. E a primeira coisa que aprendemos sobre o chamado de Deus, irmãos, é que o chamado de Deus é para aqueles que Deus quer chamar. O chamado de Deus é para aqueles que Deus estabeleceu uma aliança com eles. Veja que Abraão não tinha nada de especial para Deus o chamar, mas Deus simplesmente chama. Veja que Abraão aqui, não tinha nada de especial para que Deus o chamasse. Deus não viu nada de bom em Abrão, mas mesmo assim, Deus o chama. O que pesou na balança para que Deus chamasse Abraão foi a sua aliança feita lá atrás. E aqui é importante a gente entender, porque Abrão, irmãos, era descendente de Sem, que era descendente de Noé, com quem Deus fez um pacto, uma aliança. E Noé era descendente de Sete, que era filho de Adão, que ficou no lugar de Abel, e com quem Deus também fez uma aliança, fez um pacto. E aí então você vai começando a ver a linhagem. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, você vai perceber a mesma coisa acontecer. Por quê, queridos? Você só virá a Jesus se o Pai o tiver dado a Jesus. Isso está bem claro em João 6,37. Eu gostaria até que você abrisse comigo lá, para você ver essa coisa. João 6,37. Olha o que Jesus disse. E é importante entender que foi Jesus que disse. Olha o que ele diz em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então perceba, a mesma coisa, você só virá a Jesus se o Pai o tiver dado a Jesus. Porque o que Deus olha para te chamar para a salvação, querido, é o pacto que foi feito com Cristo.
e que você agora é o beneficiário. Ou seja, para Deus te chamar ou te salvar, o que Ele vê é o sacrifício de Cristo na cruz por você. Não é porque você fez ou faz alguma coisa. Não é por suas boas obras. Não é por sua obediência. O que vale é o pacto que Deus fez em Cristo. É isso que a gente precisa compreender, ok? Então essa é a primeira coisa. Deus chama quem Ele quer, e aí vai depender do pacto que Ele fez. A segunda coisa que aprendemos sobre o chamado, é que quando Deus chama alguém, Ele faz algumas exigências. E olha o texto, vai dizer, quando Deus chama Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção. Então perceba que para aquele que Deus chama, Ele vai fazer algumas recomendações, ou Ele vai exigir algumas coisas. E a primeira exigência é, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Aí agora precisamos explicar algumas coisas aqui, irmãos. Porque à primeira vista, quando você olha para esse texto, você vai pensar que você não pode ser mais bênção onde você está, né? No meio da sua família. Mas o texto não tem essa conotação. O sentido do texto é que aqueles que Ele chama, Deus exige dele abnegação, desprendimento. Aqui é a mesma ideia da de Jesus, quando Ele fala para aqueles que querem ser seus discípulos, lá em Lucas 14, 26. Aí tem uma grande multidão seguindo a Jesus, Jesus olha para ela e diz, vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem me seguir? Então olha o que Ele diz, se alguém vem a mim, ou quer vir a mim, e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, filho, irmão, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí é interessante que aborrecer ali no original grego é amar menos. Aborrecer em Lucas, irmãos, 14, 26, não significa ter no coração má vontade para com os nossos parentes, mas sim que o nosso amor a Cristo deve ser tão grande, que todos os outros amores passarão a ser pequeninos. O que Jesus está dizendo ali é que o discípulo deve amar o seu Senhor acima de todas as coisas. E no texto de Gênesis 12, o que Deus está exigindo de Abraão é que o amor ao seu Deus tem que ser maior do que o seu amor à sua terra. O que Deus está exigindo aqui é que o amor de Deus, ou o amor de Abraão, a sua parentela, não pode ser maior do que o seu amor a Deus. O que Deus exige aqui, irmãos, é que o amor de Abraão ao seu Deus tem que ser maior que seu amor à sua casa e à terra de seus pais. É isso que Deus exige àqueles que Ele chama. É amor de todo o coração, é amor de toda a força, é amor de todo o entendimento, é amor de toda a alma. A exigência de Deus aos seus é amor maior a Ele, amor supremo a Ele, porque nada pode tomar o lugar dEle. Aqui o desafio do chamado é romper com tudo que poderia prender Abrão. E aí você precisa entender isso. Uma outra coisa que o texto vai nos dizer, ou a segunda exigência de Deus, Abrão, agora sou eu que mando em você. Aí por isso que o texto assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, agora você não mandará mais em você. Agora você não vai mais comandar a sua vida. Aliás, você nunca comandou. Esse é um engano. Antes de Deus, quem comandava eram outros senhores da vida sua. E você achava que era você que mandava.
E aí é um engano. Então aqui é exatamente isso. Você não mandará mais em você. Você não estará mais no controle da sua vida. Você não vai fazer o que quer, o que der na sua cabeça. Porque quem vai guiar a sua vida agora é o próprio Deus. Aqui, mais uma vez, irmãos, é a ideia, é a mesma ideia de Jesus quanto àqueles que querem ser seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Lucas 14, 26. E negar a si mesmo significa completa submissão ao senhorio de Cristo. Negar a si mesmo significa abdicação do trono. Negar a si mesmo significa sacrificar por amor a Cristo suas próprias certezas, seus próprios desejos, suas próprias vontades, seus próprios objetivos, esperando agora que Deus oriente a sua vida como melhor lhe parecer. Ou seja, agora eu não faço mais o que eu quero, mas aquilo que o meu Senhor quer. Não faço mais a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor. Porque agora eu estou debaixo do seu senhorio. Agora Ele é o meu Senhor, Ele é meu dono, Ele é meu rei, e eu sou apenas servo. Por isso Ele manda para onde Ele quer mandar. E aqui em Gênesis, querido, a exigência de Deus a Abrão é que Abrão vá para a terra que o Senhor vai mostrar. Ele agora está na mão de Deus. É Deus que vai conduzir Abrão por onde Deus quiser. Aqui a exigência é confiança total no Senhor. É Ele que vai dirigir, é Ele que vai guiar, é Ele que vai conduzir a sua vida. A exigência aqui, queridos, é viver pela fé nas promessas daquele que fez a promessa, que é fiel, para cumprir as promessas. E agora ainda vamos ver. A exigência aqui é viver pela fé naquele que me chamou. O que devemos entender é que quando Deus nos chama, Ele chama para que a gente viva não mais para si mesmo, mas para aquele que nos chamou. O que devemos entender, irmãos, é que quando Deus nos chama, Ele nos chama não mais para fazermos as nossas vontades, mas para fazermos a vontade daquele que nos chamou. Porque Deus nos chamou para que eu me submeta a Ele. Ok? É por isso que quando alguém se converte a Cristo, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, porque agora ele está debaixo do senhorio da Trindade. E por isso a gente precisa entender essa exigência. Uma outra exigência, e a terceira exigência de Deus a Abrão: eu estou te chamando para que você seja bênção. Aonde você estiver, aonde eu te mandar, você vai ser bênção, e vai ter que ser bênção. Por isso o texto diz: sê tu uma bênção. Temos que entender, irmãos, de uma vez por todas, que nós fomos chamados com a finalidade de sermos bênção. E aqui não é uma opção. Eu preciso entender isso. Deus me chamou, e quando Ele me chama, Ele me abençoa. Agora eu sou abençoado para abençoar. E nós já estudamos um texto que disse isso. E aí, só para você ter uma ideia, por exemplo, em Números 23, 20, diz assim: eis que para abençoar recebi ordem. Em Levítico 9, 23, Moisés e Arão diz que tinham entendido que foram chamados por Deus para abençoar. É por isso que diz que eles, saindo da tenda, abençoaram o povo. Deuteronômio 10, 8 diz: por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar em seu nome. 2 Samuel 6, 20 diz: voltando Davi para abençoar a sua casa. 1 Crônica 16, 43, então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Mais uma vez. 1 Crônica 17, 27. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo.
E em 2 Crônica 30, 27, diz que os sacerdotes foram chamados para abençoar. Quando a gente chega no Novo Testamento, em Atos 3, 23, Pedro, falando de Jesus, diz que Deus o tinha ressuscitado a Jesus e tinha enviado a vós outros para vos abençoar. Em Romanos 12, 14, diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis, porque você precisa entender que agora você foi chamado somente para abençoar. Você foi chamado por Deus para ser bênção aonde quer que você estiver e aonde você for mandado. Ok? A terceira coisa que aprendemos aqui, irmão, sobre o chamado, é que o chamado de Deus também vem acompanhado de algumas promessas. Não é só de algumas exigências. Não é só de algumas tarefas que você tem que fazer, mas também vem acompanhado de promessas. Olha só, vamos trabalhar isso para a gente entender direitinho, ó. Porque Deus não nos chama e só fala o que nós devemos fazer, irmãos. Deus não só exige, Ele também faz e cumpre as suas promessas, aos seus chamados, independente se eles vão obedecer às exigências ou não. Aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus promete a você, não vai depender de você, querido. E agora eu vou mostrar isso para você, ó. Perceba aí que Deus faz as promessas, mas não faz dependendo daquele para quem Ele faz, ok? Por que digo isso, irmãos? Olha só, lembra que aqui a exigência é que Abrão saia da sua terra, da sua parentela, né? Aí você vai ver que quando ele sai da terra, mas ele leva um monte de parente, ou não? Depois ele vai dizer que ele vai ter que ser bênção onde ele for colocado. Aí você vai ver, quando ele chegou no Egito, olha o que aconteceu. Ele mentiu por medo. Lembra disso? Da história? Para usufruir de benefícios, ele entregou a sua mulher para o faraó. Ele não foi bênção quando foi para o Egito. Mas por causa de sua fraqueza e mentira, trouxe maldição para a vida do faraó e sua nação. Tanto é que chega um dia que o faraó diz assim, ó: Abrão, você vai ter que sair, você e tudo que pertence a você, porque você só trouxe maldição para a minha terra. Então você se retira da minha terra, porque você não foi bênção, você foi maldição, você trouxe maldição para a minha nação. Olha outra coisa, irmão. Depois, Abrão não confiou nas promessas de Deus, que ele dá um filho. Por isso, ele procurou meios para ter filhos. Lembra disso? E por causa de tudo isso, irmão, Deus teve que vir ao encontro dele várias vezes. Então, por exemplo, 12, 7, Deus vem de novo. 13, 14, 15, 1, 17, 1. Deus vindo ao encontro do camarada, que sempre picava o fumo. Até chegou a trocar o nome dele para Abraão. Ok? Por causa disso, ele teve que voltar ao Senhor e invocar o nome do Senhor. Mas por parte de Deus, Deus nunca falhou, mas sempre cumpriu com aquilo que ele prometeu a Abrão. Veja alguns exemplos. Olha a promessa de Deus, ó. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ver como Deus cumpriu, mesmo ele não cumprindo a sua parte. Olha, por exemplo, quando diz assim, de ti farei uma grande nação. Aí você vai ver depois Gênesis dizendo o seguinte. Vamos ver depois que a descendência de Abrão, irmão, cresceu abundantemente, virou uma grande nação, que foi chamada da nação de Israel. E por mais cruéis que os seus inimigos fossem com Israel, Israel crescia igual praga.
Por isso que o Egito teve que matar para matar os meninos. Entendeu? Porque se deixasse aqueles meninos nascerem, aquilo lá virava uma praga no Egito. Entendeu? Aí o que acontece? Depois, irmão, na história da Bíblia, nós vamos ver no Novo Testamento, Paulo vai falar que os que creem são filhos de Abraão. E são muitos filhos de Abraão. Então Deus prometeu que ele ia fazer uma grande nação e fez. Olha outra coisa. Deus também prometeu abençoar Abraão. E Deus mais uma vez cumpriu. Pois logo no capítulo 13, verso 2, diz que Abraão era muito rico. Possuía gado, prata, ouro. No capítulo 12, verso 16, diz que ele tinha ovelhas, camelos, jumentos e muitos servos. Então, mais uma vez, cumpriu e prometeu e cumpriu. Olha outra coisa. Te engrandecerei o nome. E mais uma vez, Deus cumpriu. Pois se você for dar uma olhada na Bíblia, irmãos, o nome Abrão e Abraão vai aparecer 311 vezes. Só para você ter uma ideia. Abraão é chamado de pai da fé, de pai dos que creem. Abraão foi um dos patriarcas. Abraão foi chamado de um amigo de Deus. E Deus foi conhecido como o Deus de Abraão. E não se fala da história de redenção sem falar de Abraão, porque Jesus é descendente de Abraão. Na genealogia de Abraão, ou de Jesus, Abraão aparece. E quando você vai para a salvação daqueles que serão salvos, ela vai falar, a Bíblia vai falar que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão. Não se fala na Bíblia nada da Bíblia sem tocar nesse nome Abraão, irmão. Porque Deus prometeu engrandecer o nome dele. E Deus, mais uma vez, cumpriu. Independente do que ele falhou, do que ele pipocou. Deus também prometeu abençoar todas as famílias da terra por causa de Abraão. E aí, diz o texto, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 26, 4, mais uma vez Deus prometeu, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 28, 14, vai repetindo várias vezes. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E aí quando você chega no Novo Testamento, lá em Gálatas 3, de 8 a 9, diz o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditos todos os povos, de modo que os da fé serão abençoados com o crente Abraão. Verso 29 de Gálatas 3. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Portanto, querido, de sorte que somos abençoados em Cristo, ou somos um povo abençoado por causa da promessa que Deus fez lá em Abraão. Maravilha. Quais as lições podemos tirar então desse texto para a nossa vida? Primeira lição desse texto é que o chamado de Deus não depende da pessoa, mas do próprio Deus. Isso aí as pessoas têm que entender. O chamado de Deus, as pessoas não depende delas, depende de Deus. Para Deus te chamar, irmão, não depende do que você faz, ou fez, ou deixou de fazer. Porque o chamado de Deus não está baseado no que eu faço, mas está baseado na graça dele. E graça é algo imerecido. O que muda agora, irmãos, é a maneira de Deus chamar. Porque Deus não chama mais como no Velho Testamento. Lembra disso?
No Velho Testamento, o chamado era direto. Deus chegou lá com Abraão e falou com ele diretamente, de viva voz, cara a cara, visivelmente, que é chamado na teologia de teofania, Deus tomando forma de várias coisas, e falando, e chamando, e você vai ver isso no Velho Testamento várias vezes. Agora o chamado é feito pela palavra de Deus, porque o chamado é interno, não é mais exterior. A nossa confissão de fé diz que Deus chama eficazmente pela sua palavra, pela leitura, pela pregação, exposição do Evangelho. O chamado, a vocação eficaz agora é feita pelo Espírito, internamente, onde o Espírito, no tempo por ele determinado e aceito, ilumina o entendimento para que a pessoa compreenda as coisas de Deus, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne, renovando a sua vontade, aplicando vida nele, e agora estabelecendo nele um novo querer, uma nova vontade. De maneira que essa pessoa crê no Evangelho como verdade de Deus, e Deus em Cristo passa a ser o seu amado e adorado por essa pessoa. Portanto, o chamado envolve agora iluminação, regeneração e transformação de vontades. Portanto, não fica aí esperando uma voz, um anjo, e através da exposição da palavra. Ok? A segunda lição desse texto é que as exigências para os chamados continuam a mesma, ou as mesmas, tanto no Velho quanto no Novo, irmão. A primeira exigência é que o amor a Deus deve ser superior a todas as coisas. Deus vai ser o primeiro na vida daqueles que foram chamados. Deus vai ser a sua porção. A segunda exigência é que Deus vai ser o seu dono. Agora você que foi chamado passa a ser propriedade exclusiva de Deus. É Ele que manda, é Ele que vai ser o seu guia, é Ele que diz, vai para lá, vai para cá, vai para a terra onde eu te mostro. Você não pertence mais a você mesmo, porque agora você foi comprado por Jesus, pelo sangue precioso de Jesus, e agora você é propriedade exclusiva dele, para fazer o que ele deseja. A terceira exigência é que Deus te chamou para ser abençoador, não mudou também. Então eu preciso entender isso, de uma vez por todas, eu fui chamado para abençoar, somente para abençoar, irmão. Mesmo quando eles me perseguem, mesmo quando eles me ofendem, mesmo quando eles me maltratam. Por isso que é difícil seguir as normas do reino, porque o reino é de cabeça para baixo, irmão. É o contrário de tudo que o mundo ensina para a gente. O mundo, de vez em quando, aquele que bater em você, você já elimina esse miserável. A Escritura diz para os servos de Deus, irmãos, quando eles perseguirem você, maltratar você, você vai orar por ele. Você vai ter que fazer isso até para colocar brasa viva na cabeça dele, porque ele esperava você tratar ele do mesmo jeito que ele tratou você, mas você vai aplicar graça nele. E aí é interessante que eu não posso aplicar graça em alguém que merece, irmão. Eu só posso aplicar graça em alguém que não merece, porque graça é algo imerecido. Eu dou para o outro aquilo que ele não merece. E aí é difícil. E aí é complicado. Mas essa é a norma do reino. Porque eu fui chamado para abençoar. Somente ser bênção. Eu não posso ser maldição na vida de ninguém. Sabia disso? Porque nós temos que lembrar que nós fomos chamados para ser bênção. A terceira lição, irmãos, é que que o chamado de Deus vem acompanhado de uma série de bênçãos. E que esse chamado terá uma enorme diferença em sua vida. Essa é outra coisa. A primeira bênção ou diferença é que você vai sair das trevas para a luz. Que você vai sair do império das trevas para o reino. Olha o negócio, como é que é. Por isso que eu já falei para vocês que a Bíblia não se contradiz, irmão.
Então veja que a ideia é Deus te tirando de um lugar onde você está, da terra lá de servidão, da terra de idolatria. Aí você vai ver aonde Abrão estava para Deus chamar Abrão. Aonde? Lembram? Na terra de Ur dos caldeus, que era uma terra totalmente idólatra. Atente para o detalhe. Então aqui a ideia é essa, gente. Ó, Deus tirando do lugar aonde você está, da terra de servidão, da terra de idolatria, te colocando em outro lugar, na terra onde mana leite e mel, na terra prometida. Nas palavras de Paulo, o que Deus fez foi te libertar do império das trevas e te transportar para o reino do Filho do seu amor. Olha a coisa bacana. A segunda bênção é que você passou de escravo de Satanás a filho de Deus, de inquilino de Satanás a herdeiro. E aqui a grande diferença é que o seu velho senhor só queria te destruir, queria te detonar, acabar com você. Agora o novo Senhor quer te dar vida, e vida em abundância. É por isso que agora, Jesus falando para os apóstolos, olha, eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigo. É isso que a gente precisa entender, irmãos. A terceira bênção, a diferença é que você passou de inimigo de Deus a amigo de Deus. É interessante que Abraão foi chamado de amigo de Deus. A quarta bênção, a diferença é que você passou de separado de Deus para junto de Deus, para a comunhão, para a intimidade de Deus, de longe de Deus para perto de Deus. E a quinta bênção, a diferença é que você passou daquele que não merecia nada, a não ser a condenação eterna de Deus, a ser agora herdeiro e co-herdeiro em Cristo e por causa de Cristo, de todas as bênçãos do reino. É por isso, irmãos, que Paulo vai dizer assim, olha, que em Cristo Deus me fez idôneo. Eu não era idôneo, eu não era capaz, eu não merecia, mas Deus, por causa de Cristo, Ele me tornou idôneo de participar das bênçãos do reino dEle. Essa é uma outra diferença, e a grande diferença é que agora, aquele que te chamou, te considerou digno, te qualificou em Cristo para essa herança. Agora eu sou participante de todas as bênçãos do reino, irmãos, porque sou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo, porque Ele me considerou digno, idôneo. Em Cristo já somos abençoados e herdeiros de todas as bênçãos do reino de Deus. E a grande promessa que temos, irmãos, é que eis que estou convosco todos os dias, jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que possamos ser bênção na vida das pessoas, pois para isso fomos chamados, irmãos. Fomos chamados para ser bênção. Por isso que Deus nos ajude a sermos bênção, porque fomos abençoados para abençoar. Que Deus nos ajude a entendermos umas coisas interessantes sobre o chamado que Deus faz a nós, e para que Ele faz, por que Ele faz. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar?